Boa noite. Lei orçamentária anual é aprovada com quase 100 emendas impositivas. Estas sugestões correspondem a 1,2% do orçamento municipal, ou seja, R$ 770 mil. Greve do magistério estadual repercute na Câmara de Vereadores. Possivelmente, se estender realmente como está sendo prometido essa manifestação, nós podemos ter que esse ano nem acabe, que as aulas sejam recuperadas somente no ano que vem. E isso é muito ruim para os alunos, é muito ruim para os pais também, mas enfim é a forma que os professores têm de pressionar o governo do estado. O Jornal da Câmara já está no ar. O Jornal da Câmara desta noite inicia apresentando a primeira votação da semana. O Parlamento aprovou de forma unânime a Lei Orçamentária Anual com emendas e subemendas. O projeto define a aplicação de recursos para 2020. A projeção do município é arrecadar cerca de R$ 710 milhões, 50 milhões a mais do que estava previsto para este ano. A peça orçamentária foi elaborada com cautela, já que há um bom tempo o valor que entrou no caixa da Prefeitura ficou abaixo do estimado. Esse valor é a previsão que o Executivo Municipal apresenta no projeto de arrecadações de verbas federais e estaduais que virão ao município de Passo Fundo, bem como da arrecadação própria através dos impostos municipais. Então esse é o montante que o Executivo Municipal estipula arrecadar e investir na cidade de Passo Fundo no ano de 2020. Caso, então, a gente não chegue aos valores de arrecadação, por exemplo, pode ter um contingenciamento? Pode. Nos últimos anos, o Executivo Municipal vem sofrendo essa dificuldade, né? Nem todo aquele orçamento estimado de se alcançar e se investir se realmente alcançou, em virtude de várias questões. O Brasil vive uma crise que vem impactando bastante nos municípios, em que pese Passo Fundo está um pouco fora dessa linha, ou seja, fora do que tem acontecido na maioria dos municípios do Brasil, nós também temos sido afetados com a não arrecadação, com uma projeção que efetivamente e infelizmente não se confirma. Os recursos serão divididos entre 27 órgãos públicos, incluindo, claro, a Câmara de Vereadores. O Poder Legislativo também faz parte do orçamento do município. A Câmara de Vereadores ela recebe 7% do orçamento municipal para a gestão do seu poder, do Poder Legislativo. Historicamente, a Câmara tem usado bem abaixo desses valores, mas isso é o que é previsto constitucionalmente. Neste ano, o projeto recebeu quase 100 emendas impositivas. Estas sugestões correspondem a 1,2% do orçamento municipal, ou seja, R$ 770 mil. A emenda constitucional, ela prevê que essa aplicação ela não é livre. Então, desse 1,2%, 0,6% tem que ser aplicado especificamente em saúde. Então, o vereador ele tem que, dos 366, 183 ele tem que indicar para aplicação em saúde. Saúde pode ser tanto num hospital municipal de Passo Fundo ou também nas unidades básicas de saúde. Isso fica a critério do vereador realizar essas emendas. E os outros 0,6, os outros 183 mil, é de livre aplicação. Então, ele pode indicar qualquer secretaria, qualquer unidade orçamentária dentro de um projeto que ele entenda ser necessário ser viabilizado. Diante disso, cada parlamentar pode sugerir o destino de R$ 366 mil. Veja a forma que Aristeu Dalalana, Patrick Cavalcante e Ronaldo Rosa direcionaram seus recursos. Metade na área da saúde, que são os 185 mil, eu destinei todo esse recurso para a obra que está acontecendo de reforma e ampliação do Hospital Beneficente Dr. César Santos. Optei por destinar tudo para o hospital, porque o hospital, de uma forma geral, atende moradores de todos os bairros da cidade.
Então, a gente não está beneficiando apenas uma região ou outra, beneficiando um grupo de moradores ou outro. A gente, investindo no municipal, a gente está investindo na saúde da população que mais precisa de atendimento nessa área e de todos os bairros da cidade. As minhas emendas, eu sempre direciono elas naquilo que é para ajudar o Executivo, porque afinal é um dinheiro do povo e que deve ser colocado naquilo que já está sendo feito para colaborar para que as obras terminem. Sempre fiz ao longo de 20 anos, sempre defendi o Hospital Municipal, porque o Hospital Municipal é aquele que atende realmente a população passofundense, né? E fiz conversas com todos os vereadores há 10, 15 anos atrás para que todos agissem da mesma forma que nós teríamos hoje. Se todos concordassem comigo, nós teríamos um dos maiores hospitais do Rio Grande do Sul, seria o Hospital Municipal, porque todas as emendas não seriam para fazer para catar voto, né? Essas colocações. Nós temos obras que é pedido da gente, que é o Complexo Esportivo Bairro Nonoai Operário, o novo Delmar Stone, que a gente precisa terminar aquilo ali. A gente destinou uma parte da emenda para isso, 50% para a saúde, que é para o Hospital Municipal, o pedido da escola da Vila Júlia, da Arlindo Luiz Osório, que precisa ser fechado e já é uma promessa do prefeito, a gente está lutando com isso já desde a época do prefeito Dipp, para que se feche aquela escola, para a segurança das nossas crianças. E são obras que vai ter que ser feita porque foram uma promessa feita. E, né, o Executivo tem que cumprir com aquilo que prometeu. E uma capela mortuária no grande bairro Operário, que é composto por 4, 5 bairros, que está necessitando da capela mortuária, é um pedido daquela população. Nós fechamos uma parceria com o PSD, com o vereador Roberto Tozon, então nós fizemos um bloco para indicar as emendas, né? 75 mil do vereador Patrick, 75 mil do vereador Tozon vão para a Escola de Educação Fundamental, de Ensino Fundamental, Santo Agostinho, do bairro Nenegrefe, e para o fechamento da quadra de esporte que tem lá, e os outros 75 mil do vereador Patrick e do vereador Tozon vão para a Escola do Jardim América, que é uma escola lá de ensino fundamental, que também precisa para o fechamento da quadra. Então foram 150 mil para cada escola. E da área da saúde, nós estamos destinando então todo o recurso, os dois partidos, o PSD e o Democratas, estão indicando as emendas de 183 mil cada uma para o Hospital Municipal, para colaborar então com a administração para agilidade e recursos para ampliação e melhorias do Hospital Municipal, a qual a administração municipal do prefeito Luciano Azevedo já vem realizando essas melhorias. Sobrando então recurso em torno de 50 mil reais que nós estamos destinando, eu e o vereador Tozon, para o projeto Guardião também, para auxiliarmos a segurança pública. A relatoria emitiu parecer favorável a todas as propostas, com algumas correções. As emendas também foram aprovadas pelo plenário. Agora, elas seguem para o Poder Executivo. O número de emendas apresentadas pelos vereadores foi de 97 emendas impositivas e uma autorizativa. A comissão adotou o seguinte procedimento, de recuperar, de tentar salvar as emendas que tiveram algum problema técnico, uma rúbrica errada, um erro na construção da ideia, algumas emendas que nós tínhamos dúvida, nós chamamos o vereador proponente para que nos explicasse. Então, dessa forma, nós tivemos as 97 emendas apresentadas e as subemendas, elas tratam dessas correções a emendas que foram apresentadas pelos colegas vereadores, o que é muito comum, é muito normal, mas que mantém a ideia principal do parlamentar. E depois do intervalo, você vai conferir como a greve do magistério estadual repercutiu aqui na Câmara de Vereadores. É um minuto só. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você.
O pacote da reforma estrutural do Rio Grande do Sul foi apresentado na última semana pelo governador Eduardo Leite. Apesar do chefe do Executivo gaúcho afirmar que as medidas são necessárias para conter a trajetória de elevação das despesas de pessoal ativo e na Previdência, elas desagradam os professores. Além de mudanças no plano de carreira, a categoria será impactada por modificações válidas para todo o funcionalismo, como o fim dos adicionais por tempo de serviço e o corte da incorporação de gratificações na aposentadoria. Por isso, iniciou na segunda-feira a greve liderada pelo CEPERS. Na Câmara Municipal, o vereador Gleison Consalter apoiou os professores. Eles foram até na última quinta-feira, numa reunião em Porto Alegre, juntamente com todas as demais escolas estaduais do nosso estado, para ver de fato essas medidas que alteram, as medidas do governo estadual no plano de carreira dos professores. E postamente sobre essa reunião não tiveram êxito, então posteriormente iriam iniciar as paralisações nesta segunda-feira, como a gente tem escutado nas nossas rádios locais e nos nossos telejornais que de fato estão acontecendo. Porém, foram alertados. Então, os pais já estavam sabendo, toda a comunidade envolvida estavam sabendo que, por muitos também podem se dizer, nossa, mas uma greve agora no final do ano letivo vai ser um problema a mais e sempre parando, mas eu acho assim, que muitas vezes o próprio governador do estado também pudesse pensar bem, não precisava agora querer fazer essas alterações, independente do quadro que o Estado vem se encontrando. Eu acho que muitas vezes a maior vítima são os professores, então acabam sempre colocando algum empecilho, alguma culpa em cima dos professores e obviamente eles vão paralisar. Então eu apoio sem dúvida nenhuma, pode compreender sim, pode de fato ter uma série de prejuízo para os estudantes, mas eu também, como professor, eu não posso deixar de lado e me omitir. O líder do PSDB na Câmara também saiu em defesa da categoria. Apesar de ser do mesmo partido do governador, João dos Santos acredita que os professores não devem ser penalizados financeiramente. Eu, fazendo parte do partido do governo, para mim, fica difícil de tomar uma posição, mas a minha posição é pelo apoio aos professores, Os professores que ao longo do tempo sofrem, entra governo, sai governo, sofrem com a defasagem dos seus salários, e agora com esse problema que nós enfrentamos aqui no Rio Grande do Sul, já no antigo governo, de parcelamento de salários, e o nosso atual governador Eduardo Leite, que nós ajudamos a eleger, e ele disse que tinha uma solução para o parcelamento dos salários e até agora nada ainda. Eu acho que não é colocando a mão no bolso do trabalhador, do servidor, que ele vai resolver o problema dos salários no Rio Grande do Sul. Os vereadores Patrick Cavalcante e Ronaldo Rosa se solidarizaram à classe, porém ressaltaram os prejuízos que a greve deve causar. Obviamente, se eu pudesse tomar alguma decisão, pudesse fazer algo, eu não gostaria que acontecesse uma greve, uma paralisação, ainda mais agora quase no final do ano, Isso aí vai prejudicar muito as crianças, vai retardar o encerramento do ano, que possivelmente se estender realmente como está sendo prometido essa manifestação, nós podemos ter que esse ano nem acabe, que as aulas sejam recuperadas somente no ano que vem, e isso é muito ruim para os alunos, é muito ruim para os pais também, mas enfim é a forma que os professores têm de pressionar o governo do estado, de pedir socorro, de serem vistos e quem sabe com um olhar diferente. Então, embora eu não seja favorável à greve, acho que não é a principal medida que deve ser tomada para resolver problemas como esse, mas neste caso em específico eu me solidarizo com os professores e acho sim que eles têm que fazer essa paralisação. Sou solidário ao magistério, solidário à Brigada Militar, a todos os servidores públicos. Quem me conhece sabe que direito adquirido não se mexe. Se o governador Eduardo Leite ele pretende fazer algumas adequações ou mudanças, como ele está no primeiro ano, ele que projete para os futuros concursados, os servidores de quadro que entrarem. Agora, quem já está para se aposentar ou quem está já há muito tempo, que passou num processo estatório
para ter os benefícios que tem hoje, sou o contrário que se mexe. Então eu acho que a greve ela prejudica muito os pais, prejudica os alunos, mas também é a única forma que os professores e que a própria Brigada Militar tem também de poder reivindicar que não seja mexido nos seus direitos. Durante esta mesma sessão plenária, diversos vereadores comentaram o assunto. Luiz Miguel Chais, por exemplo, chamou atenção para outro ponto do pacote, que contempla os servidores da segurança pública. Acaba com as promoções regimentais, que hoje os policiais trabalham, inspetor, escrivão de primeira, segunda, terceira e quarta classe e, final de carreira, comissário de polícia. Com isso, acaba e somente caráter do gestor. Extingue, senhoras e senhores, o abono familiar. Corta a ajuda de custo, colegas policiais, que ainda, se não sabem o teor deste pacote que está lá, para os senhores da Draco que estão aí e outras especializadas, que forem efetuar trabalho em outros municípios, não vai ter diária. Tem diária para vereador, tem diária para o governador, tem diária para o deputado, para o prefeito, para o vice-prefeito, para o secretário, e não terá diária para os senhores policiais. Vejam, senhores vereadores, colegas vereadores, o absurdo. Hoje, aquele policial que perde uma parte do seu corpo na batalha contra o crime, o que é hoje? Ele é aposentado na sua integralidade, ele recebe uma promoção, e com este projeto, aquele policial que ficar inválido, ele terá que ser readaptado em outro setor, aonde ele puder, ainda paraplégico, trabalhar. Diante de tudo que foi exposto, Alex Necker apresentou uma moção em defesa do magistério e do funcionalismo público estadual. Veja o que o parlamentar disse na tribuna. Nós apresentamos, e já contamos com um bom número de assinaturas dos colegas vereadores, uma moção de repúdio aos projetos de alteração do plano de carreira do magistério público estadual, vereador Luiz Miguel, e no Estatuto do Servidor Público do Rio Grande do Sul e na Previdência Estadual. Por quê? Porque não existe categoria mais perseguida e afetada com esse plano apresentado pelo governador Eduardo Leite do que o magistério público estadual. Mas isso não quer dizer, vereador Saul, que nós não estamos irmandados, de braços dados com as demais categorias do estado do Rio Grande do Sul. Lamentavelmente, o governo do estado do Rio Grande do Sul, assim como tem sido feito pelo presidente Bolsonaro, focou e mirou no ataque ao funcionalismo público e está imbuído, tanto Bolsonaro como Eduardo Leite, na retirada de direito de todos os brasileiros e brasileiras, vereador Saúl, já lhe passo a parte. Por isso que é necessário que nós possamos, conjuntamente, os colegas vereadores que aqui concordam com aquilo que foi dito pelo vereador Luiz Miguel, que aqui concordam com aquilo que eu estou dizendo, concordo com vários outros colegas que já se manifestaram na tribuna, que nós possamos fazer um movimento forte, contrário a essas mudanças. E o Jornal da Câmara de hoje encerra com a música de Paula Araújo. Ela é a minha convidada no Momento Cultural, que vai ao ar logo após a sessão plenária. Uma boa noite e até a nossa próxima edição. We don't know how to rhyme, but then we try. All I really know, you're where I wanna go. The part of me that's you will never die. So when I'm all choked up, but I can't find the words. And every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play,